A resposta é a alternativa C. Sobre as características da industrialização brasileira, podemos citar, dentre outras, intervenção estatal, planejamento econômico e endividamento externo. Isso porque a industrialização brasileira teve muita participação do Estado, tá? O Estado principalmente na área de infraestrutura, na área também de alguns controles de preços públicos, então o Estado esteve muito presente. Isso por quê? Não porque foi uma forma de estatizar toda a economia, não. Porque alguns investimentos de infraestrutura, o capital privado ele não tem muito interesse de estar lá. Pensar o Brasil no século XX, a indústria brasileira da década de 30, década de 40, década de 50, ainda não era tão desenvolvida. O Estado que tinha essa capacidade para o investimento, tá? Então, eram altos custos para o investimento e também os retornos muito longos. Por isso, o capital privado não interferia aí nessa base de infraestrutura. Ele ficou como complementar de outros setores da indústria, né? O planejamento econômico ele foi feito de uma maneira bastante organizada pelos governos, e também o endividamento externo é uma característica muito importante da industrialização brasileira, principalmente na década de 70. Agora, a gente vai falar sobre a estrutura econômica e a estrutura do mercado de trabalho urbano na década de 1990. A gente viu na década de 80 a industrialização brasileira até a década de 1980, viu que houve um processo, uma diferenciação no processo de desenvolvimento econômico na década de 80, que agora a gente vai ver os resultados na década de 90. A partir de 1994, as políticas do Plano Real buscam a estabilidade monetária e fiscal por meio da política de câmbio valorizado e do programa de privatizações, processo de liberalização das importações e valorização da moeda nacional, desintegração das cadeias de produção e a racionalização da operação das empresas. Qual que era o diagnóstico nessa época? Fragmentação das cadeias de produção, com redução do investimento, portanto, lento crescimento do produto, impactos negativos sobre o mercado de trabalho assalariado, com efeitos negativos sobre a geração de emprego e renda. O ritmo da atividade. Em 1999, o PIB teve crescimento de 19,5%, tá? 1999 em relação a 1989, vejam bem. Em termos anuais, representa um crescimento médio da atividade de 1,5% ao ano, com o crescimento do PIB per capita apenas de 5% na década, né? Então aqui vale algumas palavrinhas sobre esse assunto, porque a economia brasileira na década de 90 cresceu muito pouco. Se a gente ver, olhar, relembrar da aula passada, o crescimento da década de 70. Esse 19,5% que a gente viu até 1999 é um crescimento muito baixo. Quase, se a gente pega 2 anos somente da década de 70, isso já dá esses 19% da década de 90. Então, todo esse processo econômico novo na década de 90 do Brasil, ele teve impactos negativos na produção e na renda do Brasil. Processo de desregulamentação. Houve a quebra de monopólios estatais e privatizações, reduzindo a presença do Estado na economia. Tais políticas permitiram a estabilidade da inflação, porém com crescente déficit comercial e políticas macroeconômicas restritivas. No primeiro governo FHC, houve a abertura comercial e câmbio valorizado, déficit na balança comercial acumulado no período da ordem de 23 bilhões. O segundo governo FHC, caracterizado pela desestatização dos setores de infraestrutura, energia, saneamento, telecomunicações, concessões de transportes e setor financeiro.
No final da década, especialização regressiva, com ampliação dos setores intensivos em recursos naturais e trabalho e redução dos intensivos em tecnologia e capital. A economia brasileira no período acumulou também um déficit em transações correntes de 110 bilhões de dólares. Esses saldos foram financiados em parte pela entrada de recursos via investimento direto estrangeiro, com as privatizações e também pelo fluxo de capitais internacionais. Desequilíbrio externo tornou o país dependente da entrada de capital estrangeiro. Os fluxos de capitais foram garantidos por uma série de medidas, permitindo a liberalização financeira tanto para a entrada como para a saída desses capitais. Distribuição de renda. Redução da participação dos rendimentos do trabalho e crescimento da participação dos rendimentos de capital na renda nacional. Isso ocorreu principalmente por conta dos juros do capital financeiro, das receitas fiscais do Estado e o crescimento do mercado de dívida pública. Resgate e recomendações do FMI. Obrigação do governo controlar o déficit em transações correntes. Para tanto, optou-se por uma política monetária de metas inflacionárias que exigia a manutenção de juros elevados, período de baixo crescimento econômico. Ou seja, o crescimento econômico foi prejudicado nessa década de 90. E isso a gente viu aqui no slide anterior, que a distribuição de renda também foi prejudicada. Então, os salários foram prejudicados e, por outro lado, os lucros, os ganhos do capital financeiro, eles tiveram mais preponderância nesse período, tá? O salário, nesse período, ele teve uma medida, ele não teve grandes crescimentos, mas apresentou algum tipo de crescimento, mas a desigualdade de renda é a que ficou mais prejudicada nesse período. As organizações internacionais, isso é muito importante, que foi citado no último slide, elas tiveram recomendações para as economias latino-americanas, inclusive a brasileira, para que adotassem medidas que colocassem o país em uma responsabilidade fiscal um pouco mais rigorosa, tá certo? Isso teve impacto diretamente no crescimento econômico. Ou seja, uma rigorosidade através das metas de inflação, através das metas de superávit primário, que o superávit primário, ou seja, você deve arrecadar mais do que gastar, e isso, de certa forma, a política macroeconômica, como ela estava organizada, ela engessa o crescimento econômico e, de certa forma, o desenvolvimento econômico também. E por que toda essa preocupação dos organismos internacionais com os regimes fiscais dos países da América Latina e, mais particularmente, com o regime fiscal brasileiro? Porque nesse período os empréstimos do FMI começaram a ser mais comuns para os países da América Latina. Toda essa cartilha de recomendações ortodoxas e fiscais para esses países eram no sentido de uma garantia de que houvesse o pagamento dessa dívida com o FMI. Mas o pagamento dessa dívida, ele, de uma forma ou de outra, ele acaba prejudicando a parte do crescimento e a parte social do país. Quanto à relação capital-trabalho, as mudanças ocorreram juntamente com o processo de reestruturação produtiva brasileira na década de 1990. No Brasil, a reorganização produtiva das empresas, na busca por maior competitividade pela introdução de novas tecnologias e novos métodos de gestão de trabalho. A ausência de políticas que direcionassem a reestruturação industrial, a desregulamentação dos mercados e da concorrência ocasionaram efeitos devastadores sobre os trabalhadores e a taxa de desemprego.
Efeitos: aumento expressivo da taxa de desemprego e o enfraquecimento do poder de barganha dos segmentos organizados da sociedade para reduzir a resistência aos projetos de flexibilização do sistema de proteção social construído na Constituição de 1988. O mercado de trabalho brasileiro sofreu grandes mudanças na década de 1990, devido ao processo de flexibilização do trabalho, agora estendida a todos os trabalhadores. Reestruturação produtiva mais política econômica. Desassalariamento da mão de obra, queda da proteção social, aumento da rotatividade ou queda do tempo médio de permanência no trabalho, elevação da jornada e pela queda no rendimento do trabalho, tendência de precarização do mercado de trabalho brasileiro. Aqui a gente vale lembrar um pouquinho do que foi comentado na aula anterior sobre a insegurança no trabalho e na renda. Todo esse processo de precarização no mercado de trabalho, ele traz a insegurança no trabalho, a insegurança na renda. Isso não tem como perpassar para as vidas privadas das pessoas que dependem do salário. As pessoas ficam inseguras de fazer algum tipo de consumo. Isso, no médio e longo prazo, foi ruim também para o próprio crescimento da economia, para o próprio crescimento das indústrias e das empresas que vendem esses produtos para as famílias. Queda da participação dos trabalhadores assalariados com carteira assinada entre os anos de 95 e 2003, 44,5% para 40,3%, e uma elevação dos sem carteira ou informais no mesmo período, 11% para 13,4%. Elevação das formas de desemprego oculto e por desalento. Queda da participação dos trabalhadores com baixa escolaridade e uma elevação nos trabalhadores com ensino médio completo e superior incompleto. Queda no rendimento real e da massa dos rendimentos entre 95 e 2009. Trabalhadores com rendimentos médios reais cada vez mais baixos. Elevação da desigualdade de renda entre os estratos mais ricos e mais pobres da população. Essa elevação das formas de desemprego oculto e por desalento é muito interessante. Tá? Desemprego oculto, ou seja, é o que a gente chama daqueles empregos bastante precários, algumas atividades bastante precárias, como atividades de vendas nas ruas, nos faróis, pedindo algum dinheiro. Isso que é o desemprego oculto, é uma categoria para explicar a precariedade do trabalho. E também o desalento. O desalento é quando as pessoas elas desacreditam do mercado de trabalho e deixam de procurar trabalho, né? Ficam tanto tempo na busca por um emprego que elas desacreditam, elas desistem da busca por um trabalho. Isso aumenta o desalento, né? E esse desalento ele não é incluído na taxa de desemprego, aquela taxa que é sempre mostrada para a gente nos noticiários. Então, normalmente, o número de desempregado não é uma regra, mas normalmente o número de desempregado é maior do que aquela taxa que é mostrada. Agora vamos olhar uma questão que possa incluir todos os pontos principais que a gente viu nessa parte. Na década de 1990, a economia brasileira passou por processos de desregulamentação e liberalização de sua economia. Qual foi o principal impacto desses processos na estrutura econômica e social? Alternativa A: fortalecimento da indústria nacional. Alternativa B: aumento da inserção das empresas nacionais no mercado internacional. Alternativa C: superávites recorrentes da balança comercial brasileira. Alternativa D: reestruturação produtiva com aumento da precarização do trabalho. E alternativa E:
maior participação do Estado nos setores produtivos. Já voltamos com a resposta.